Bem-vindos, então, à parte 2 do capítulo 2. De imediato, vamos colocar a apresentação no ar. Redes de computadores, né? Como surgiram as redes de computadores e internet. Esse é o capítulo 2. E, novamente, aqui nós vamos passar alguns conceitos básicos. São nomes, muitas vezes eles parecem assim, colocados, né? Atirados, né? Mas eles são nomes importantes, são conceitos importantes que nós vamos depois ter que, vamos dizer assim, agrupar esses nomes até que eles possam fazer sentido. Bom, vocês já sabem, então, né, que inicialmente a internet era utilizada basicamente por militares, depois por acadêmicos, né, e a partir de 1990 surgiu, né, a web, que é uma estrutura arquitetônica que permite o acesso a documentos vinculados espalhados por milhões de máquinas na internet. Então, a partir de 1990 é que essa coisa começou assim a tomar vulto e começou a ser democratizada, né, sendo utilizada por milhões de usuários ao redor do mundo inteiro. Uma página da web é formatada por meio de hipertexto. Então, essa é a linguagem da web, tá? Com links vinculados que direcionam a outros documentos, vídeos, né, enfim, uma série de artigos, enfim. E na web, o usuário recebe o que ele pede, ao contrário do rádio e TV. Né? Rádio e TV a gente não tem muitas vezes controle sobre aquilo que está recebendo. Né? Ao passo que na web, né, eu entro lá com os comandos e recebo aquilo que eu desejo. Bom, o que é hipertexto? Então, uma nova palavra, um novo conceito. Né? As páginas da web baseiam-se em uma linguagem de programação padrão de hipertexto, denominada HTML. Então, o que significa HTML? Né? Hypertext Markup Language, né? É a linguagem de hipertexto, que define o formato de documentos e acrescenta links para outros arquivos. O que são tags? Os elementos HTML são também chamados de tags HTML, são utilizados para informar ao navegador que tipo de estrutura a página terá, tá? Que forma essa página tem, de que forma ela está sendo construída, podendo ter títulos, parágrafos, imagens, links, entre outros tags. Navegadores da web são instalados no computador, eles podem realizar requisições das páginas que estão armazenadas em um servidor remoto, né, em um hospedeiro de internet, mediante protocolo de transferência de hipertexto. Então, a gente está acostumado a ver, né, na página, assim, no alto do navegador, HTTP. Tem também HTTPS, enfim, depois são coisas que vão ser analisadas com o tempo. URL, né, Uniform Resource Locator. Então, obviamente, todas essas palavras são em inglês, né, são siglas em inglês. Tá? No momento em que se digita o URL em um navegador, se está dizendo ao programa onde se deve procurar a informação desejada. Então, direcionando, olha, eu quero tal informação, está nesse local. É composto do caminho, do diretório e o nome do documento. O HTTP estabelece a forma como os clientes web requisitam páginas web aos servidores e como eles realizam a transferência aos clientes. O protocolo HTTP utiliza o TCP, que é um outro protocolo que a gente já viu, que é o protocolo mais usado da internet, que é o Transmission Control Protocol, né, como seu protocolo de transporte subjacente. Então, vamos dizer assim, o HTTP utiliza esse protocolo para fazer a transferência de informação. Servidor web. Servidor web é um programa responsável por localizar e administrar páginas web armazenadas, enviando-as ao computador do usuário. O usuário, né, sou eu, você, que está solicitando essa informação. O servidor mais comum de web é o Apache HTTP, tá? Que domina 70% do mercado. Ele tem um código-fonte aberto, ou seja, não é privativo de nenhuma empresa, e pode ser baixado grátis. Outro servidor é o Internet Information Services, da Microsoft. Esse domina 21% do mercado. E o site? O site a gente já está acostumado a acessar vários sites, né? É um conjunto de páginas web vinculadas a uma homepage. A pessoa ou empresa proprietária do site é chamada de webmaster. Então, a transferência de arquivos, né,
temos aqui um esquema, né? Nós temos o usuário ou hospedeiro, né? Ele faz uma requisição através do seu computador, né? Ele aciona, então, vamos dizer assim, protocolos, tá? Que são o TCP, né? E o FTP, para fazer essa transferência de arquivo. E ele acessa um servidor, né? Então ele pode tanto buscar informação nesse servidor, como ele pode transferir informação para esse servidor. Mas o que significa FTP? FTP significa File Transfer Protocol. Então, é um protocolo de transferência de arquivos. Então, quando um usuário começa uma sessão FTP com um hospedeiro remoto, o usuário começa inicialmente com uma conexão TCP, né, que é o Transmission Control Protocol, que é o protocolo básico de internet, né? Esse protocolo ele vai controlar o processo de transmissão. Então, o TCP de controle com o lado do servidor. Tá? Então, esse servidor é o hospedeiro remoto e ele tem uma porta 21 nesse servidor. E o TCP realiza o envio por essa conexão, com login e senha de usuário, e o comando para mudança de diretório remoto. Então, o TCP estabelece essa conexão, né? Ele tem, vamos dizer assim, vai estabelecer duas conexões, uma pela porta 21 e a outra pela porta 20, como nós vamos ver na sequência. Então, o FTP usa dois números de porta TCP conhecidos. A porta 21 é usada para o controle da conexão e a porta 20 é usada para transferência de dados. Então, são duas portas, né? Uma é para controle da conexão e a outra vai fazer a transferência de dados. Então, o FTP usa os serviços TCP, porque o FTP é uma camada, né, é uma camada de aplicação do TCP. Então, pois precisa das duas conexões TCP. Então, o TCP que vai proporcionar esse protocolo de transferência de arquivos funcionar. No momento que o servidor recebe pela porta 21 um comando para transferência de arquivo, né, então é realizada a abertura de uma conexão TCP de dados, tá? E também abre-se uma porta 20 nesse mesmo momento, onde vai ser feita a transmissão. Encerrada a transmissão, feita essa transmissão de dados, a conexão é fechada. Alguns comandos básicos do File Transfer Protocol, do FTP. Então, são todos esses comandos básicos, são todos eles abreviações, né? User, né, para username, identificação do usuário, password, envio de senha, a senha, né? List, né, listar os arquivos, RETR, né, retrieve, né, acesso a um arquivo, recuperar um arquivo do hospedeiro remoto, e storage, que é armazenar o arquivo no hospedeiro remoto. Então, novamente aqui, algumas informações básicas para vocês, né, que depois vai se somar a um todo, para que a gente consiga, então, montar esse quebra-cabeças aí da rede assim, dessa nossa... da rede de computação. Bom, leiam o capítulo 2, tá? E nos vemos novamente no capítulo 3.